Se você está estudando ETFs ou até mesmo se você já investe em ETFs, eu aposto que parte do seu patrimônio e até mesmo maior parte do tempo que você investiu foi vendo ETFs norte-americanos. E o que pode fazer muito sentido, afinal, quem não quer investir nas maiores empresas do mundo, que no caso estão situadas nos Estados Unidos, não é mesmo? Mas nesse vídeo aqui eu não quero falar de nenhuma empresa norte-americana ou de qualquer ETF dos Estados Unidos. Porque sim, por incrível que pareça, existem ETFs fora dos Estados Unidos e por mais incrível que pareça ainda, sim, pode fazer muito sentido você investir nesse tipo de ETF. Então hoje nesse vídeo eu quero falar sobre investir em países emergentes. E para tomar como base a análise desse vídeo, eu vou utilizar como exemplo o ETF VWO. Então, bora pro vídeo. E para começar esse vídeo, eu quero começar falando do porquê nós devemos levar em consideração investir em países fora dos Estados Unidos. Quando falamos de diversificar nosso patrimônio aqui no Brasil, a gente já tem uma cultura muito forte de diversificar em setores e ativos. Então, talvez o mais comum aqui seja uma parte do seu portfólio em renda fixa, fundos imobiliários ou REITs, que são os famosos ativos reais, e ações. Isso pode fazer muito sentido, afinal, essa diversificação entre esses tipos de ativos te deixam mais protegidos em questão de rentabilidade. Afinal, como esses ativos são descorrelacionados, você vai se protegendo ao longo do tempo. Mas essa divisão, essa diversificação entre esses ativos não te protegem de outras coisas, e que eu acho que são tão importantes quanto, como por exemplo, ciclos econômicos, moedas e riscos fiscais de países. Como assim? Vamos por partes. Vamos começar falando, por exemplo, da moeda de um determinado país. Hoje a gente tem muito forte, é quase unânime, que os Estados Unidos é o país soberano do mundo. Mas a gente não consegue prever isso. E eu não estou nem falando de um futuro distante, daqui 100, 200 anos. Eu estou falando, de repente, das próximas décadas. Quem nos garante que os Estados Unidos vai continuar soberano? Eu vou te dar um exemplo muito simples. A gente tem no mundo dos investimentos uma coisa chamada tabela de rating, que mostra, através de várias empresas que fazem essas atualizações e essa pesquisa, o quanto a renda fixa de um determinado país ou de um determinado setor é seguro ou não. E claro que a gente tem o rating dos países em si. E na última atualização, o Brasil subiu de patamar, ou seja, o Brasil ficou mais seguro, enquanto os Estados Unidos desceu de patamar. Investir nos Estados Unidos se tornou mais arriscado. Eu não estou dizendo aqui que o Brasil vai alcançar os Estados Unidos. Longe disso. O que eu quero dizer é, o futuro é incerto. E se você focar todas as suas moedas, apostar todas elas em um único país, a chance de dar errado aumenta muito. E eu não vejo sentido em aumentar o meu risco. O outro exemplo é o ciclo das moedas. E mais do que falar, eu quero te mostrar esse gráfico. Podemos ver claramente que existe uma descorrelação entre os países emergentes, as moedas dos países emergentes e as moedas dos países desenvolvidos. As moedas são cíclicas, elas atravessam esses ciclos. E de novo, para mim não faz sentido apostar em um ciclo de apenas uma moeda. E se de repente quando chegar na sua aposentadoria ou chegar no momento que você vai desfrutar do seu investimento para alcançar o seu objetivo, a moeda que você está investindo está em um ciclo de baixa. Todo o seu planejamento pode ter ido por ladeira abaixo porque você focou em uma moeda só. Tá, Kaique, eu entendi isso, mas qual que é a solução? E a solução é simples. Diversifique em geografias também. Não estou falando para você deixar de investir em renda fixa, ações, fundos imobiliários, onde você quer que esteja. Mas diversificar em geografia aumenta e muito a sua segurança. Inclusive pode aumentar a sua expectativa de retorno. A forma mais simples de você diversificar as geografias é você incluir uma base neutra no seu portfólio. Um exemplo disso é o ETF VT. Ele investe em todas as empresas e todas as geografias do mundo. Se você quiser saber um pouco mais profundo sobre ele, eu já fiz alguns vídeos aqui desse ETF e eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar. Mas caso você não queira uma base neutra dentro do seu portfólio, você pode diversificar em geografias por conta própria. Então, por exemplo, digamos que você já investe em ETFs norte-americanos, você já tem uma parte do seu capital
dedicada aos Estados Unidos, que é um país emergente, uma geografia só, uma moeda só. Que tal você começar a colocar outros ETFs de outras geografias, como por exemplo de países emergentes? E um ETF que te entrega isso com muita qualidade é o ETF VWO. Como podemos ver através dessas duas imagens, o ETF VWO tem uma grande concentração na Ásia, o que faz muito sentido, afinal a Ásia vem crescendo muito nos últimos anos, claro, com predominância da China. Mas dentro desse ETF você consegue ter outras geografias também, como Brasil, México, África do Sul e entre outros. Mas afinal, o que são países emergentes? Eu estou falando tanto disso, então vamos para uma explicação bem tranquila e o mais simples que eu consegui trazer para vocês. Países emergentes são aqueles países que, na teoria, já deixaram de ser subdesenvolvidos, porque eles já possuem um amplo desenvolvimento industrial, mas eles não estão num desenvolvimento econômico tão amplo e tão livre quanto países desenvolvidos. Então, basicamente, eles estão ali no meio termo de países fronteira com países desenvolvidos. Deu para entender? Além disso, uma característica de algum desses países emergentes é que, apesar de eles serem grandes potências mundiais, como o Brasil e a China, por exemplo, eles têm pouca representatividade na Bolsa de Valores do mundo. O Brasil não passa de 1% se a gente pegar, por exemplo, todas as bolsas mundiais. Isso acontece porque eles ainda não têm um processo econômico tão livre quanto os países desenvolvidos. Então, poucas empresas estão listadas na Bolsa de Valores. Mas se o andar da carruagem continuar a mesma que tem acontecido nos últimos anos, grandes países como o Brasil e a China provavelmente vão aumentar muito a sua representatividade na Bolsa de Valores mundial. Um outro ponto bem interessante falar sobre ETFs, agora especificamente dos países emergentes, é que eles apresentam uma certa descorrelação com ETFs de países desenvolvidos. Pode ter influência ali também em relação aos ciclos econômicos das moedas. Mas o que eu quero dizer com isso? Por ter essa descorrelação, pode ser muito interessante você ter ambos ETFs dentro do seu portfólio. Afinal, você vai criar uma proteção maior aí de grandes oscilações. Por fim, outro detalhe que agora nos interessa muito como investidor é o preço pelo qual a gente paga esses ativos. Já existem muitos estudos que nos mostram que quanto mais barato você paga por um determinado ativo, mais aumenta a sua expectativa de retorno. Então eu puxei aqui alguns indicadores de precificação do VWO, que é o ETF de países emergentes, e do SPY, que é o ETF que replica o S&P 500 dos Estados Unidos. E a gente consegue ver que o VWO é extremamente mais barato que o SPY. Por fim, o ETF VWO tem uma taxa de administração de 0,08%, extremamente baixa. Nos últimos 12 meses ele pagou em média 3,3% em dividendo e a gestora dele é a Vanguard, uma das maiores do planeta. Ou seja, resumindo todo o vídeo, investir em ETFs de países emergentes pode sim fazer muito sentido para a sua estratégia de investimento de longo prazo. E eu sim, recomendaria que você estudasse sobre eles. Mas claro, vale relembrar que esse vídeo não é uma recomendação de venda ou de compra de qualquer ativo. Tudo isso aqui é um vídeo educacional e que eu quero te dar os artifícios necessários para você tomar sua própria decisão. Então nada que eu falar aqui estou recomendando a compra ou venda, tá bom? Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like aqui, que isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. E se você quer mais análises sobre ETFs, clica aí para se inscrever. Toda semana a gente posta vídeos novos aqui. E mais um detalhe, se você quer ter um contato mais próximo comigo, quer ter mentorias individuais, estou deixando o link aqui para você fazer uma aplicação e eu mesmo vou te chamar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!